Cara, tem uma série de definições, tá, Wagner, que o pessoal costuma usar. Eu gosto muito, cara, da coisa assim, sucinta, direta, Simples. objetiva, reta, simples, Aham. né? Eu diria assim, na minha visão, que Red Pill é você ver as coisas, né, os relacionamentos, os comportamentos, mas assim, as coisas da forma que elas são, não da forma que a gente gostaria que fosse. Tá, então vou te dar um exemplo muito prático que eu gosto de usar. Você tem uma narrativa da sociedade que fala que você tem que casar antes dos 30 anos. E aí você move toda a tua vida em torno desse casar até os 30 anos. Ter filho até os 35, no caso do homem. Da mulher até um pouco mais cedo, né? Aham. Mas vamos falar do homem aqui. Então você acaba movendo toda a tua vida porque todo mundo faz isso, né? Só que qual que é o outro lado da moeda que ninguém te conta, né? Que talvez o cara com 30 anos não tá quase nada formado. E não estamos falando de formação acadêmica, de formação profissional. Aham. Estamos falando de formação masculina. Aham. O que esse cara enxerga da vida pra casar com 25, 30 anos, né? E aí o que acontece? Depois lá na frente o cara passa um perrengue no relacionamento, né? A mulher dele separa dele. Tá, vou te dar outra Red Pill aqui, que de cada 10 divórcios, 8 são iniciados pelas mulheres. Então o pessoal não sabe disso, eles não sabem que tem esse risco, né? Eu acho que em geral as pessoas pensam que é o contrário disso. Né? O pessoal acha que é traição, que o cara termina... Cara, o homem dificilmente ele vai querer terminar um casamento a troco de nada, entendeu? Uhum. E a mulher, ela é muito mais amparada pra dar fim num relacionamento do que o homem. O Né? que você chama de amparada? Todos os sentidos, cara. Legalmente falando. Uhum. Né? Se você for casado agora e você tiver 1 milhão de patrimônio, tua mulher vai levar metade. Sim. Entendeu? Então, assim, amparada a nível legal, amparada a nível emocional, né? Então, vou te dar um exemplo. A mulher pode ter traído o cara. Falando mais uma Red Pill, né? Pode ter traído o cara. Vai ter sempre uma caralhada de amiga, de gente que fala assim, não, mas você traiu porque seu casamento não tava bom. Seu marido trabalhava demais, entendeu? Existe uma justificativa plausível. Exatamente, né? E assim, se o cara de repente foi corneado, é feito de chacota do cara, entendeu? Então assim, a gente tem dois polos bem complicados aí quando a gente fala de Red Pill, né? Isso literalmente pode foder a vida do cara, né? Então assim, se o cara não tá muito bem preparado, desanda a vida do cara de tal forma que o recomeço pra ele é muito complicado. Então na Red Pill a gente traz algumas coisas algumas não, muitos pontos que existem na prática. Então assim, a realidade nua e crua do que acontece na dinâmica. Tá né? bom. E não aquilo que a gente acha que é um conto de fadas. Tá, então... É como se descortinasse então a vida. O cara passa a olhar a vida como ela é e não sob a ótica da Disney. Exato.